sejam muito bem-vindos a mais um Cozinha Amiga. Eu sou a Lê Peruso e hoje eu vim trazer para você uma receita que eu tenho certeza que você conhece e que você sempre ficou com desejo de comer. É um strudel de maçã, conhecido como Apfelstrudel, mais conhecido ainda pelo filme Bastardos Inglórios, aquele filme que eu tenho certeza que você já conheceu, e se você não conheceu, tem que assistir, que é um filme sensacional, muito legal, e que aquela cena que você fica com desejo, babando, que o strudel é crocante, aquele creme de baunilha, que eu vou te ensinar a fazer de um jeito diferente, que é um sorvete, que você nem precisa de máquina para fazer. Então, ó, fica aqui comigo que esse programa tá delicioso, divino e vai ficar assim, babando. Fica comigo, já já eu volto. E voltamos para fazer essa receita divina que eu particularmente amo de paixão, o strudel de maçã com passas ao rum. Essa receita a gente vai fazer em algumas partes. Eu prefiro começar hidratando as passas. Se eu fosse você em casa, comece assim também, que você vai ver a diferença. Antes de começar pela massa, coloca as passas num bolzinho, pode ser num pratinho, que seja um pouquinho mais fundo, e coloca no rum, ou então pode ser no conhaque. E a gente vai deixar ela aqui. E deixa. É a primeira coisa que você vai fazer. A gente vai deixar ela aqui e pode deixar enquanto você vai fazendo os outros preparos. Isso vai fazer toda a diferença, vai deixar assim todo o sabor. Vai por mim que vai ficar maravilhoso. E eu vou deixar ela aqui. Agora sim a gente vai fazer todos os outros processos, começando pela massa. Para isso, a gente vai precisar de um bolzinho. E cadê? Cadê ela? Um a maravilhosa! Oi, tudo bem, Sandrinha? Oi, pessoal, tudo bem? Linda. Você que tá linda, maravilhosa. Essa receita, Sandrinha, ela é do filme Bastardos Inglórios. Eu peguei, assim, de inspiração. Sim. Mas eu acho perfeita essa receita para comemorações, principalmente, assim, pro final de ano. Porque tem as frutas, as castanhas, eu acho que tem tudo a ver. O sorvete. Ai, você não acha? Ai, que delícia. Fica delicioso. E tá lindo, viu? Parabéns. Fica lindo também, né? Fica Ai, lindo. eu acho maravilhoso. E a gente vai começar agora pela massa. Para isso, ela é um pouquinho diferente essa massa. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar a água, tá vendo que ela tá morninha para quente? A gente tem que deixar a água assim. Isso vai fazer com que o glúten desenvolva muito mais fácil e a gente não precisa ficar sovando, se matando, nada disso. Você vai ver como ela é muito fácil de mexer, manipular, ela é bem tranquila de fazer. Então aqui eu coloquei a água, eu vou colocar o limão. Se você não tiver limão na sua casa, você não vai se desesperar, você vai falar, ai, não vou fazer nada disso. Você pode colocar uma colherinha de vinagre, porque você precisa de um ácido para poder também ajudar o glúten a se desenvolver. Vou colocar também o óleo e o sal. Você vai reparar que não vai açúcar nessa massa, justamente porque vai bastante açúcar no recheio. O sal é bem pouquinho, é uma pitadinha só. E a gente vai colocar metade só da farinha. A gente não vai colocar toda agora. Justamente também para a gente fazer o glúten desenvolver bem mais rápido. Mas o que significa o glúten desenvolver? Significa que quando a gente for abrir essa massa, a gente vai poder abrir ela bem fininha. Quase como se fosse uma massa filo. Sabe aquela massa de doce árabe? Então aqui a gente vai misturar. E eu vou acrescentar o restante. Isso que a gente está fazendo com que a farinha vá se acostumando à temperatura, vá se acostumando à acidez e fique bem mais elástica, bem mais fácil de ser trabalhada. Olha aqui, Sandrinha. A gente vai precisar de mais um pouquinho de farinha. Se você for precisar de mais um pouquinho de farinha, você vai precisar de 1, 2 colherinhas no máximo. Isso vai depender do quê? Do tamanho do seu limão. Se o limão for muito grande, você vai precisar de um pouquinho mais de farinha. Se for pequenininho, um pouquinho menos.
E você também vai precisar na hora de for abrir a massa. Então aqui eu vou colocar uma colherinha e se precisar eu coloco outra, mas eu acho que uma só já vai dar. E aqui já deu perfeito. Como que essa massa você sabe que ela tá boa? Ela tem que ficar bem úmida, só que ela não pode ficar melequenta, sabe? A ponto de ficar colando na mão. Então aqui eu vou fazer o teste. Tá vendo? Ó, ela gruda na minha mão, mas ela não fica aquela coisa assim super melequenta. Então ela gruda, mas ela não vem total na minha mão, ela não cola na minha mão. Então ela tá perfeita. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar ela descansando agora por mais ou menos uns 20 minutinhos. Agora sim a gente vai poder abrir, depois de 20 minutinhos descansando na geladeira. Eu já tenho uma prontinha. Você pega pra mim, Sandrinha, por favor? Deixa eu pegar esse aqui. Pega. Que eu quero mostrar pra Tá todo bom. mundo como que ela fica depois de 20 minutinhos na Tá bom. geladeira. Eu vou pegar aqui Que daí pra vocês você, vão tá ver a aqui na geladeira. diferença entre uma e outra. Que daí você Ótimo. vê 20 minutinhos na geladeira já é o suficiente, que daí ela fica geladinha. Olha, linda. Linda essa massa. Olha aqui como ela fica. Tá vendo? Isso daqui é o glúten quando a gente desenvolve. Você vai abrindo assim devagarinho por baixo. E ela não rasga, tá vendo? Ó. Ela fica bem fininha e ela não rasga. Você vê por baixo. Tá vendo? Isso daqui é quando a gente fala que o glúten está desenvolvido. Tá vendo? Agora sim, com a massa pronta, a gente vai pro recheio. Que eu queria só mostrar pra vocês que pode deixar tranquila a sua massa, que ela vai ficar boa. É desse jeito mesmo. Agora sim a gente vai fazer o nosso recheio. Para fazer o nosso recheio, você vai ver que ele é um pouquinho diferente dos outros strudels que talvez você já tenha visto ou então até mesmo já tenha feito. Esse daqui ele é bem simples mesmo. A gente só vai picar as maçãs. Você pode fazer de alguns jeitos. Você pode fazer ela, por exemplo, picadinha em cubinhos, picadinha em, por exemplo, fatias, de qualquer jeito que você preferir. Por isso que eu falo que essa receita, ela é muito tranquila. Eu particularmente adoro fazer com maçãs, mas você também pode fazer com banana. Então, por exemplo, eu adoro fazer com outras frutas. Então, eu acho uma coisa muito tranquila de você trabalhar com outras frutas também. Então, é uma desculpa se você falar, eu quero fazer de repente um docinho e você não tem maçã, você tem outras frutas. Pronto, gente. Essa é uma receita super coringa. Então, aqui eu vou fazer a maçã picadinha assim, ó, em fatias fininhas. Que eu acho que fica até mais gostoso do que cubinhos. E você pode usar também qualquer maçã, inclusive a verde, tá? Se você for usar a verde, que ela é um pouquinho mais azedinha, e você não gostar muito do azedinho dela, você pode colocar um pouquinho mais de açúcar, tá? Aí você só faz esse balanço dela. Na verdade, ele é feito com, às vezes as pessoas fazem com massa folhada e às vezes com a massa fina, que é massa filo. Eu não gosto de fazer com massa folhada. Por quê? A massa folhada, às vezes, quando a gente põe no meio, ela fica crua. Então eu não gosto. Essa massa mesmo que eu ensinei a fazer, ela fica assim divina e não fica crua no meio. Então esse é um diferencial muito Eu achei bacana. interessante também. Que se você fizer, você vai ver a diferença do que fazer uma massa folhada. Total, assim, diferença muito diferente mesmo. Aqui o que a gente fez? Piquei as maçãs, vou colocar o açúcar, o amido de milho. Aí você vai falar, nossa, mas o amido de milho você não vai colocar no fogo? Vai assar, então não se preocupa com isso. Vou pegar aqui com uma espátula para raspar bem. E a canela. Se você não gosta de canela, não precisa pôr. Se você gosta de cravo, pode colocar cravo em pó. Se você gosta de noz moscada, pode ralar um pouquinho.
Então, assim, fica bem ao seu critério em questão de tempero. Esse daqui, ele é o meu gosto, que eu acho que fica sensacional. E eu tô sendo bem fiel ao do filme, que fica maravilhoso. Sandrinha, você, por favor, isso. Eu vou fazer assim pra você. Olha como fica a uva passa, como ela fica hidratada, tá vendo? Ela muda até um pouquinho de cor. Ela fica um pouquinho mais clarinha. Isso. Você coloca ela aqui, por favor. Isso. Pronto. Aí o rum a gente não vai utilizar. Tá. E aqui a gente só vai misturar e já tá pronto o nosso recheio. Você reparou que depois que você mexe, ele meio que fica com uma caldinha? Essa caldinha é o amido de milho junto com açúcar e um pouquinho do que a gente hidratou da uva passa. Essa caldinha, a gente vai fazer aquela suculência assim no meio do seu strudel, que vai ficar na massa. Gente, isso daqui é uma perdição. Que assim, nossa, eu tô ó, tô salivando, que tá vocês não têm noção. Eu e a Sandrinha, a gente sabe, né, Sandrinha? Por favor. Deixa eu ajudar aqui você. Aqui, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai abrir a nossa massa. Isso. Então eu tenho um pouquinho de farinha de trigo aqui. O rolo tá aqui. E agora que vem toda a magia e todo o segredo. Vocês lembram que eu abri bem fininho? A gente vai fazer isso agora aqui. Então eu vou abrir com um rolo bem fininho. Esse é o segredo. O segredo, assim, todo o segredo do strudel tá na massa. Inclusive, a massa tem um outro segredo. Opa, foi rápida, você viu, né? Todo o segredo e a mágica tá na massa. Inclusive, se você quiser uma dica muito legal para essa massa, eu vou te dar também. Olha só que bacana. Para uma massa diferente e colorida, acrescente um sachê de suco em pó. Então você vê que bacana, você consegue saborizar a sua massa fazendo, por exemplo, uma massa de morango, de pêssego, abacaxi, enfim, do que você quiser. Então aqui eu vou passar um pouquinho só de farinha de trigo. Vou colocar a massa. Se você quiser, já pode dar uma ajudinha com ela. Nunca puxando, tá? Você nunca vai fazer isso daqui com ela. Isso daqui, se você fizer, você vai rasgar todo o glúten dela. Então, sempre abrindo como se fosse uma pizza. Eu não sei vocês, mas sempre que eu era criança, eu ficava assim de olho no pizzaiolo abrindo a pizza. E ele sempre abre assim. Então, aqui, um pouquinho de farinha por cima. Que essa massa ela é bem úmida, tá? E agora a gente vai abrir. E agora, como que a gente vai colocar esse recheio? Aqui, eu vou pegar uma colherinha. Tem uma maior aqui também. Se você Pode ser maior. Ó. Pode ser maior. Esse. Aqui, então, a gente vai colocar sempre deixando uns dedinhos aqui, ó. Como assim uns dedinhos? 2 dedinhos, cerca de 2 dedinhos da borda. E chegando mais ou menos, deixando um palmo aqui, tá? Do final. Então, 2 dedinhos da borda e deixando um palmo do final. Você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Porque você vai entender quando eu for fechar. E você vê, né? O recheio dá certinho, ó. Afinal de contas, a gente vai fazer um strudel pra família, né, gente? Tem que ser assim. Aqui a gente vai espalhar. E lembra, essa massa é elástica, você consegue puxar ela depois na hora de você fechar. E você vai ver que na receita, eu coloquei um ovinho e também o açúcar de confeiteiro. O açúcar de confeiteiro é só depois, quando ele estiver assado. E o ovo é pra agora, não é depois, é agora. É agora. E um pincelzinho também. Tá aí. O pincel, a gente vai usar espalhando aqui, ó. Então, eu pincelei o ovo na bordinha. E nessa metade, tá vendo que eu deixei a metade? Então, aqui a gente vai espalhar o ovo nas laterais e aqui onde sobrou mais ou menos essa metade e esse palmo. Na lateral inteirinha, tá? Até aqui atrás. Prontinho. Agora, como que vai fechar? Eu vou puxar aqui pro meinho.
Mesma coisa aqui. Vou puxar. E tá vendo que o recheio inteiro ficou protegido? Isso é essencial para não vazar. Como que vai vazar? Vai vazar porque lembra que toda essa caldinha aqui tá cheio de açúcar, cheio de canela, cheio de amido e também cheio da... Toda essa uva passa tá cheio daquele suco do rum. Tudo isso daqui vai virar uma caldinha deliciosa. Agora sim a gente vai começar a enrolar. Enrolando. E pronto. E olha só como tá fininho. Tá tão fininho que você consegue ver a transparência. Você consegue ver as maçãs e também a uva passa. Isso sim é uma massa fininha. Isso vai dar toda a diferença. Agora a gente vai pegar, colocar numa assadeira e passar mais ovinho. E aqui, se você quiser, eu tenho uma outra dica que fica delicioso e também é super tradicional. Olha só que bacana. Polvilhe em cima do ovo amêndoas laminadas ou castanhas. Então aqui eu terminei de passar o ovinho. O que você faria? Polvilharia um pouquinho de amêndoas laminadas, pode ser nozes, castanha de caju, amendoim, o que você quiser. Imagina só que delícia! Agora eu vou levar ao forno, que já está pré-aquecido, a mais ou menos 180, 200 graus. Eu aconselho 200 graus para ficar bem crocante. E eu vou deixar aqui mais ou menos 20 minutinhos, ele assa bem rápido, porque é bem fininho e não tem muitas voltas. E agora a gente vai fazer um sorvete que você não precisa nem de máquina. Ele é muito simples e fica muito gostoso. Esse sorvete você vai precisar de 2 aparelhos, que é o liquidificador e depois você vai usar a batedeira. Mas você não vai precisar da batedeira se você não tiver e já já eu te explico o porquê. O liquidificador é muito simples. Você vai colocar o leite, o leite condensado, que esse daqui, gente, é maravilhoso. Ele fica com uma base assim que fica muito, muito, muito similar à do sorvete. E ele rende assim muito, muito. E eu tenho certeza que se você fizer esse sorvete, você não vai mais querer comprar o sorvete industrial. Faz esse sorvete e depois, ó, vai lá no Instagram do Cozinha Amiga e comenta. Quero só ver. Aí você vai colocar a essência de baunilha. O creme de leite tem que ser fresco, tá? Ou então, se você não encontrar, pode ser o bate chantilly, mas não dá para ser o creme de leite de caixinha. Tem que ser o creme de leite ou fresco ou o bate chantilly. E o leite em pó. Aí você vai colocar todos esses ingredientes e vai bater até ficar bem homogêneo. Aqui já tá bem misturadinho, já tá com aquele cheirinho de sorvete de creme. Aí a Sandrinha esquentou pra gente a água. O que eu vou fazer? Eu vou misturar a gelatina incolor, mas se você quiser fazer, por exemplo, um sorvete de outro sabor, é só você colocar outro sabor de gelatina. Também pode ser limão, pode ser morango, pode qualquer gelatina que você quiser. Aí aqui você vai misturar a gelatina. Prontinho. E você vai colocar aqui. Pronto. Agora é só bater. Eu vou pedir pra Sandrinha colocar lá no freezer. Eu coloco pra você no freezer. Por favor. E eu vou pegar um que a gente tem aqui, que é o sorvete que a gente já tem prontinho. E agora a gente vai fazer o outro processo, que é o de bater na batedeira. Aqui, depois que você levar no freezer, ele vai ficar assim depois de 1 hora. Então, eu deixei 1 hora. Ele vai ficar assim, tá vendo, ó? Molinho ainda. 1 hora depois, ele fica molinho. Tá vendo, ó?
molinho por conta da gelatina e firme ao mesmo tempo. Então, depois desse ponto aqui, a gente vai levar para a batedeira. Eu falei que se você não tiver batedeira, você pode colocar também no liquidificador, mas não vai ficar a mesma coisa, tá? O ideal é a batedeira. Então, aqui vamos levar na batedeira. E você tá vendo que ele tá meio como se fosse talhado, vamos dizer assim. Ele não tá um aspecto bonito de sorvete. Então agora a gente vai bater e você vai ver a mágica acontecer. E olha só essa textura, que já parece um milkshake, gente. Olha como muda. Como rende, ele dobrou o volume. Então, se você fizer 2 litros, ele vai para 4. Se você fizer 4, ele vai para 8. Então, nossa, assim, que bênção. é uma bênção, né, Sandrinha? Então, e olha como fica bonito. Agora eu vou colocar essa receita. Muito obrigada, Sandrinha. Eu vou colocar num bolzinho até para agora todo mundo ver como fica de verdade, né? É. Olha só. Vê se não parece um sorvete agora. Olha isso. Que receita. Olha. Essa receita só tem aqui no Cozinha Amiga, gente. Dá uma olhada. Inclusive, Sandrinha, eu preciso te falar uma coisa. O quê? Inclusive, meu pai ama sorvete de creme. Olha isso. Olha aqui, sorvete de creme. Ficou lindo. Meu pai ama sorvete de creme e eu preciso mandar um beijo pra ele. Então manda. Vamos aproveitar e vamos mandar os beijos. Vamos mandar um monte de beijo? Vamos. Olha só. O Lucas Paz é amigo do Matheus. Tá fazendo aniversário. Olha só. Um beijo, Lucas. Beijo. Um super beijo pra você. Tereza Martins. Um super beijo pra você. Dona Muito amor, Tereza. muito carinho. E o senhor Newton de Grajaú. Ó, muito beijo, muito carinho pra você, senhor Newton. Isso. E também agora pro meu pai, né? seu Milton pai. Peruso. Um abraço pro senhor. Um ó, super beijo, pai. pai. E agora, ó, pai, depois eu levo pra você, depois eu faço pra você, ó, um baldão de sorvete de creme. Isso é verdade, seu Newton. Agora, olha aqui como olha que maravilha. fica. Ficou lindo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar tudo aqui pra você ver como fica esse sorvete, a textura dele e também como ficou o nosso strudel de maçã quentinho, saído do forno, Sandrinha. Ai, delícia. Ai, vocês têm que ver isso, gente. Dá uma olhada nesse prato aqui. No filme, tradicionalmente, ele faz um creme, assim, é um pratão de molho de baunilha. Aqui não, olha, derretendo já. Vocês têm que fazer na casa de vocês, prometam. E aqui, olha isso. Não sei se dá pra ouvir aí na casa de vocês, gente, mas assim, é muito crocante. E aqui você consegue ver as maçãzinhas, a uva passa. Tá vendo isso? Isso é uma tortura. Vocês têm que fazer. E agora, eu acho que assim é justo a gente se despedir de vocês. Não é mesmo? Sandrinha, vem cá. Vamos se despedir do pessoal? Vamos, com essa assim, delícia. Com essa delícia? Falando Nossa. assim, gente, siga a gente lá no Instagram. Comenta se você gostou dessa receita. Eu acho injusto você não fazer essa receita. Essa tem, porque essa tem que fazer. Tem que Esse fazer. sorvete aqui tem que fazer, né, Sandrinha? Tem que fazer. Eu E olha, também. se você perdeu essa receita, vai lá no canal do Cozinha Amiga, lá no YouTube. E é isso, gente. Continuem com a gente, assistindo todos os dias, também pelo canal do YouTube. Isso. Um super beijo e até a próxima. Um beijo a todos. Um beijo. Tchau, tchau.